Oi, Mariana. É... é o Felipe, me conhece. Então, eu vou responder agora o vídeo que tu fez pra mim sobre Manuel de Barros. E olha só, eu tenho o mesmo livro que tu tem. Eu comprei no começo desse ano, eu acho. E eu ainda não li tudo, porque eu acho que eu não tô mais nessa de ler a poesia completa de uma pessoa só de uma vez. Que eu acho que não é muito legal, assim, ler tão rápido a obra de uma vida inteira, ainda mais ele que são muitos livros. Mas de qualquer maneira, o poema que tu leu me fez pensar muito no primeiro livro dele que eu li, antes de eu comprar esse livro, que chama O Livro das Ignorâncias. E ele é dividido mais ou menos em duas partes, em que ele fala sobre o que deve ser a poesia e depois ele faz aquilo que ele acha que deve ser a poesia. E aí, eu separei aqui algumas coisas que ele vai dividindo, no caso. A primeira parte, ela tem, digamos, umas 22 sessões. E aí, na sessão número 6, ele diz o seguinte: as coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. E aí, logo depois, no número 7, ele diz: no descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Eu me lembrei muito desse poema porque o poema que tu leu, no vídeo que tu fez, fala sobre a oposição entre a linha reta e a curva, algo assim. E como é importante, porque a linha reta não sonha. E justamente essa linha reta que, quando eu leio, né, me faz pensar na ordem, na lógica que a gente está acostumado, na maneira como a gente quer que tudo faça sentido de uma maneira muito explicável. Essa ordem ela vai ser completamente desfeita pela poesia que eu acho que vale a pena ler. E com certeza pelo Manuel de Barros. E acho que é sobre isso também que ele fala quando ele diz que o verbo tem que pegar delírio. E que são as crianças, para ele, que vão exercer esse papel de maneira mais inconsciente, porque como ele diz na seção 6, as coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. Então a criança ela não vai ter o compromisso com a comunicação, ou com a lógica, ou com o fazer sentido que a gente tem quando a gente é adulto. E acho que isso é uma coisa que o Manuel de Barros preservou na poesia dele, porque mesmo ele já sendo muito idoso, ele ainda era muito jovem. E antes de ir para a coisa que eu quero mais te falar, eu queria ler ainda a seção 14 desse mesmo livro, em que ele chega a uma síntese que eu acho maravilhosa e que eu acho que é a aplicação de tudo aquilo que ele acredita que a poesia deve ser. É só um verso, e ele diz assim: poesia é voar fora da asa. Quer dizer, aqui, a construção dessa frase, sei lá, semanticamente, sintaticamente falando, ela é completamente impossível. E justamente porque ela é impossível, ela é poesia. E é isso, na verdade, que eu tive que entender para começar a gostar de poesia, porque, como tu deve lembrar, eu odiava poesia, principalmente na faculdade. Mas depois que eu comecei a compreender esses poetas, como Manuel de Barros, como a Cecília Meirelles, como a Ana Cristina César, eu fui entendendo que a poesia é justamente esse exercício do impossível. É o que escapa da realidade. E é por isso que toda obra de arte vai ter algo de poesia. Mesmo que seja narração, que seja um filme, enfim, um quadro pintado. Porque sempre vai ter esse algo de impossível. E aí, agora, eu quero falar de uma pessoa que é a Eurídice Fontrella. Eu comprei esse livro dela no estante virtual, chama Trevo. É uma reunião de tudo que ela escreveu de 1969 até 88. E assim, ela não veio do nada. Eu acho que ela dialoga muito com essas questões do Manuel de Barros e que a gente já está pensando.
E aí, eu quero ler um poema dela, que como tu podes ver, ele tá todo marcado. Quando eu li eu achei muito incrível, com muitas coisas dela. Ela é brasileira e tudo, infelizmente ela não é tão conhecida, apesar do Antônio Cândido ter feito ótimas críticas e tal. E o poema que eu quero ler chama Ludismo, que quando eu li a primeira vez eu não sabia o que era. E aí eu fui pesquisar e ludismo, eu até anotei, é o movimento que ia contra a mecanização do trabalho pelo advento da Revolução Industrial. Então as pessoas, nesse movimento que chamava ludismo, elas quebravam as máquinas que mecanizavam o trabalho humano. E aí o poema diz o seguinte: quebrar o brinquedo é mais divertido. As peças são outros jogos. Construiremos outros segredos. Os cacos são outros reais, antes ocultos pela forma. E o jogo estraçalhado se multiplica ao infinito, e é mais real que a integridade, mais lúcido. Mundos frágeis adquiridos no despedaçamento de um só. E o saber do real múltiplo, e o sabor dos reais possíveis, e o livre jogo instituído, contra a limitação das coisas, contra a forma anterior do espelho. Então aqui, nesse poema da Eurídice, ela também ainda está se debatendo com essa questão do Manuel de Barros, que é... Pode parecer uma coisa muito clichê, né? A gente sempre tem aquela piada da Clarice Lispector de não se preocupar em entender, que viver ultrapassa todo entendimento. Mas é um clichê muito verdadeiro, quer dizer, o poeta, ele precisa, acho que a profissão dele, acima de escrever, é procurar outros horizontes, é procurar outras possibilidades. E, por exemplo, quando a Eurídice Fontella diz que o jogo estraçalhado se multiplica ao infinito, quer dizer, ela não se interessa por uma forma determinada e que faça sentido para todos, porque quando a gente quebra com essa forma, e isso é uma posição política, estética, quando você quebra com isso, você ganha um infinito, um mundo de possibilidades que nunca vai se esgotar. E é nesse trabalho que a poesia dela vai se dedicar o tempo todo. É pegar aquilo que a gente já conhece tão bem. Ela fala muito sobre a trança do cabelo, sobre formas geométricas que todos nós conhecemos desde que a gente é criança, e do que acontece quando tu desconstrói essas coisas. E é isso também que o Manuel de Barros faz, é isso que a Emily Dickinson faz, que a Sylvia Plath faz. É justamente essa nova maneira de ver. E isso é tão empolgante porque tu começas a ler um livro de poesia e de repente tu vê as coisas de uma... Tudo muda. Agora eu vou olhar, por exemplo, para um brinquedo e vou lembrar dessa primeira estrofe da poesia. Quebrar o brinquedo é mais divertido. Então, essa maneira de transformar as coisas e por conta disso transformar as pessoas é que eu acho que é o mais incrível na poesia e que os poetas e artistas, eu acho, em geral, vão ter em comum. E eu acho que é isso. Eu não sei se tu conhece também o Eurídice Fontella, eu lembro que eu te perguntei uma vez e tu falou que já tinha ouvido falar. Mas se tu não conhece, está aqui ela, eu posso te emprestar o livro. E acho que tu vai gostar muito. E agora eu quero saber a tua resposta. É isso. Um abraço, saudade.